Fala pessoal, de volta aqui para o nosso terceiro bloco do programa 76 do CV Connect Sports. Muito bem, antes a gente falou do futebol europeu, falamos também da Libertadores, da Sul-Americana. Minição, ainda bem que ele não participou do último bloco, né? Mas, enfim, agora vamos finalizando o programa aqui, falando de Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Programa que era para ter sido na segunda-feira, mas em decorrência do aniversário deste interlocutor que vos fala, não houve, né? Não houve. Eu que mando o programa, não houve. Então, tá Acontece. certo. Tá certo. Ó, é o seguinte, vamos lá. Tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Bom, vocês podem ver que o Vinição já está aqui com a gente, Vinícius Alvarenga vai comentar no lugar de Thiago Saraiva e o Charles segue aqui conosco. Bom, antes de mais nada, peço você que se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. Só que o Spotify é um pouquinho diferente. Ao invés de você apenas compartilhar e ativar o sininho, você também vai dar 5 estrelinhas para o nosso programinha lá. Beleza? Porque é uma nota, uma avaliação que o Spotify pede. Enfim. Bom, vamos lá. Sorteio da Copa do Brasil. Parece que meu caro Charles não gostou muito, não. Né? E, É, de assim, novo, né? avião da tia Leila não vai trabalhar nesse jogo. Tá? Ah, De não vai precisar novo, não, né? desde ano passado foi assim, São Paulo e Palmeiras. Esse ano de novo. Parece que a CBF não muda as Ah, bolinhas lá, né? o ano anterior foi na Libertadores, os No dois. Libertadores. Na verdade é o seguinte, de 2021 para cá, 4 mata-matas entre Palmeiras e São Paulo, 2 para cada um, hein? Uhum. 2 para cada um. Ah, é que tem tudo para ser um confronto equilibrado entre cinco os a zero dois. pro Palmeiras. Eu acho que, assim, Palmeiras evidentemente é favorito, vai jogar a segunda partida em casa, né? De novo, né? Toda vez que o Mas, Palmeiras joga em casa. o, É incrível. mas Ah, sim, sim. O Palmeiras tem a questão aí de que o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil sim, né, jogou pelo pelo Palmeiras. Bragantino, né? Isso. E Jogou- isso aí dá uma enfraquecida, ofensivamente, principalmente o time do Palmeiras. É, Assim, né? Que o Tabata, que tá jogando no lugar do Arthur na Copa do Brasil, ele entrega muito menos do que o Arthur, ofensivamente. exatamente. Mas em compensação, o São Paulo é o time que mais dá trabalho para os times do Abel Ferreira, né? Nessa última era Abel Ferreira aí, São Sim, Paulo deu sim. muito trabalho para o Abel, principalmente em termos de mata-mata, né? Mas enfim, eu acho que do caminho todo, o pior para o Palmeiras era pegar o São Paulo, de todos os times ali. O pior para o Palmeiras era pegar o São Paulo, porque é o único time que consegue interpelar o Palmeiras, de fato. Vamos lembrar que depois do 4-0 lá da final da Copa, da final do Campeonato Paulista, teve o 2-1 na Copa do Brasil que o São Paulo eliminou e depois 2 jogos 0-0 dentro do Allianz Parque. Uhum. Então, assim, inclusive esse ano o Campeonato Paulista foi 0-0, né? Então, o São Paulo Tem consegue lá brecar no. esse Palmeiras. Agora, como é que vai fazer isso na gestão do Dorival? Essa essa é a grande polêmica, vamos dizer assim. Fim de semana nós vamos começar a saber disso. Agora vamos passar para frente. Ô, Vinição, e aí? Vocês acabaram de perder para o América e vai enfrentar o América de novo. Tem alguma chance do Corinthians passar? Porque todo mundo está falando que o Corinthians vai passar pela Neoquímica Arena. Por causa disso. Olha, a atual conjectura não é muito boa para o time do Corinthians, não. O É, clima, na verdade, nada está contribuindo. O Corinthians tem vindo muito mal no Brasileirão, acabou de ser eliminado da Libertadores, da América. E, bom, pode não disputar a Sul-Americana. se não decidir jogar, se os jogadores não fizerem pelos salários que recebem, altos salários,
Se os jogadores não jogarem, como a gente gostaria que eles jogassem, saudades daquele Corinthians de 2012, gente, saudade daquele Corinthians de 2012. Pô, Não tinha bola perdida, corria atrás de tudo. Por falar em Corinthians de 2012, o Paulinho tá machucado, né? Vai ficar um tempão fora também, né? Infelizmente, vai, vai passar por uma cirurgia e praticamente está fora. É, praticamente tá com o fim da carreira também. Ah, Fim da não, carreira não também. sei fim de carreira, mas está fora, vai fazer, claro, vai fazer falta. A atual conjectura, qualquer Sim. jogador que ficar fora faz falta Uhum. demais. Só lembrando que Mas esse duelo simplesmente, América e Corinthians, assim, esse duelo América e Corinthians pode acontecer na repescagem da Sul-Americana, hein? sim. E eu vou ser sincero, não vejo o Corinthians ganhando, não. Eu espero que eu esteja errado, mas não vejo o Corinthians ganhando, não. Apesar do segundo jogo ser na Neoquímica Arena, Sim. então, assim, América e Corinthians, lembrando que quem passar de América e Corinthians pega quem passar de Palmeiras e São Paulo. Então, se o Corinthians passar do América, tem um clássico na semifinal. É, vai ser Palmeiras e Corinthians se ele passar. Ah, aí não, né? Aí não, aí só. Aí o Charles gostou, né? Agora Sim, vamos mas passar para outra. Agora, de novo, Flamengo e Atlético Paranaense, Charles. De novo. isso aí já vigésimo oitavo confronto nos últimos 4 anos. já é tradicional na Copa do Brasil. Sempre tem. Sempre tem. Inclusive, ano passado Sempre. teve, no outro ano teve. Uhum. Cara, e o pior de tudo é o É. seguinte, que quem sai classificado normalmente ganha a taça, né? Porque Uhum. em 2019 o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo do Jorge Jesus. Ano passado o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense. E ambos foram E, campeões. uhum. Mas é aquela coisa assim, pelo outro confronto desse lado da chave, é bem provável de que quem ganhar esse jogo chegue na final. Sim. Assim, né? Porque Então já é o famoso meio caminho andado. mas o outro Mas, confronto é contra Luiz Soares. É Bahia e uai, Grêmio. Peraí, que eu. Não, é esse mesmo. Bahia e é. Grêmio. Eu acho que o Bahia vai sair. Mas, enfim, o jogo é daqui a um mês, né? Pode acontecer um monte de Uhum. coisa. Mas eu acredito, Ah, do jeito que o Bahia tá indo, inclusive com ah, o técnico relatando xenofobia na Bahia, que o técnico é português, né? Ele tá falando que tem os torcedores do Bahia estão xingando a filha dele na rede social, enfim. Do jeito que tá indo o Bahia, cara, o Grêmio passa tranquilamente. uhum. Sim, sim. Mas a questão é que o Grêmio também não digamos assim, o Grêmio do Renato Gaúcho campeão da Libertadores. Mas Mas é um Grêmio é esse copeiro, Grêmio em né? reconstrução. É o Grêmio copeiro. O Grêmio que jogou É, contra o mas Cruzeiro é o Grêmio copeiro. o Grêmio sempre dá trabalho. Sim. Não Uhum. pode dar, não pode abrir brecha. Não pode subestimar. O Grêmio dá trabalho sempre. Lembrando que o Grêmio é o segundo maior campeão da Copa do Brasil, né? Atrás apenas do Cruzeiro. Muito bem, então os jogos aí da Copa do Brasil, dia 5 e 12 de julho, mas ainda sem horário a confirmar, porque tem aquelas questões de televisão e tal. Mas a gente sabe que a televisão vai pegar Uhum. Palmeiras e São Paulo e Flamengo e Atlético Paranaense, né, gente? Não é possível. Claro. Porque, e aí vai É isso reservar o aí. Corinthians para Amazon, com certeza. Sem, que é isso, mas sempre é possível eles pegarem o Corinthians. Pode ser um jogo só, né? Mas o jogo decisivo eu acredito que Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, vai ser da televisão aberta. Vai ser quem Tá? pagar mais. Exato. Mas aí a Globo tem que separar um para Amazon, né? Então vai com certeza É, separa América e É, Corinthians. eu imagino que a Globo tenha prioridade, né? Sim, Assim, e é isso, é ela que decide, né? No final das contas, sempre, né? era crescido. Muito bem. Agora vamos passar para a rodada do Campeonato Brasileiro. Meu caro Charles, é o seguinte: Fortaleza e Bahia foi 0-0, mas tinha 38 mil pessoas lá na Arena Castelão, né? É um jogo fraco, né? Sim, sim. Um jogo Nossa, um jogo absolutamente bem. fraco. Uhum. E é isso assim, né? Como diria, já que o Fortaleza não tá na melhor de suas fases, a torcida tá tentando
empurrar Uhum. ele assim, que esse é o típico jogo de que jogando em casa com o apoio da torcida, o Fortaleza tinha que ganhar do Bahia. O Principalmente. Fortaleza está naquela fase de muitos jogos, muita viagem longa, né? Hum, Acabamos de falar aqui agora que foi para sim, sim. Mérida, 7.000 quilômetros de distância, né? Tendo que, assim, não podendo entrar em solo venezuelano com a aeronave brasileira, então teve que ir para Belém do Pará. Em Belém do Pará teve que fretar uma aeronave venezuelana para chegar lá em Mérida e para 4 horas de viagem. E aí, claro que se poupou contra o Sim, Bahia, sim. né? Se poupou. Uhum. E a SAF do Bahia decepciona cada vez mais, apesar de ser uma SAF recente, né? Agora foi fechada agora em Sim, abril, né? sim. Então acho É, que para o Bahia, para a SAF só vai fazer efeito ano que vem, talvez. uhum. É que essa janela agora do meio do ano vai ser realmente a primeira janela da Exato. SAF deles, né? E aí a gente vai realmente ver é, quais são os objetivos dela com Bahia, dependendo dos movimentos que ela fizer. SAF do Grupo City, Se, né? é, se o Ralando. Grupo City vai querer que o Bahia jogue uma Libertadores, ou se realmente é ficar só naquele meio de tabela. Ah, Assim, Vai o que. Grupo emprestar o City De vai Bruyne. querer. Oi? hum. Vai emprestar o De Bruyne. Se fosse, se fosse, a Ó, gente poderia parar de torcer para os nossos times aqui. E aí o Bahia ganha tudo. Bom, passando para frente, vamos lá. Ô, Vinição, é o seguinte, vamos lá. De novo. América 2, Corinthians 0. O não, que que aconteceu? Fábio Santos perdeu um pênalti de uma maneira vamos esquecer disso displicente. aí. Vamos Vamos esquecer disso esquecer. aí. Vamos esquecer. Mas simplesmente mais uma atuação vergonhosa do Corinthians. É simples, só isso. Não tem muito o que comentar. Uma atuação Corinthians, vergonhosa do Corinthians, que não jogou praticamente nada. o O América dominou o jogo. Corinthians dentro da Neoquímica Arena é o Superman e fora da Neoquímica Arena tem uma criptonita em todo o estádio. É uma criptonita, porque não joga nada fora da Neoquímica Arena. Nada, nada, nada. E tomou um gol do Danilo Avelar, ex-Corinthians. Tá com Ah, saudades, Vinícius? do time de 2012, tô com saudades. E do Danilo Avelar? Não, né? Não, não. Lembrando que o Danilo Avelar foi pro América depois daquela eliminação do América pro Corinthians, onde ele bota a mão na bola dentro Pois da é. área, né? Pois é. Mas enfim, o América finalmente está conseguindo ter os resultados, né? Tava jogando melhor, mas não conseguiu obter os resultados. Agora começa a jogar bem e consegue obter os resultados, né? Em vista de um Corinthians que tá difícil, tá Não, difícil. são dois times que estavam, né, numa situação horrível. Mas o América, na minha opinião, ele demonstra vontade de sair dessa situação, ao contrário de outro time. Mas o América não é vontade de sair, é o que tava jogando bem, e não tava conseguindo fazer o resultado. Contra o Não, São não Paulo, por conseguiu o exemplo, resultado. contra o São Paulo, por exemplo, que se não me engano, na segunda ou terceira rodada, lá no Morumbi, o time do América jogou melhor e tomou 3 gols. São Paulo. Ô, meu amigo, mas não importa se o time joga bem ou não, o que importa mesmo é o resultado. Isso E é, até que no fim enfim, das contas, é isso que é o acontece. resultado que importa. E até que enfim o América conseguiu o resultado em cima do Corinthians. Para sua tristeza, não? É, Bom, maldito. vamos passar aqui. Ô, Charles, é o seguinte, te surpreendeu o Atlético Mineiro ganhar? Peraí, o goleiro Rafael, é o seguinte, você não pode tomar um gol do Hulk do meio campo, né? É, O jogo foi aqui em nossa, é. Berlândia. Aham. E me surpreendeu também o seguinte, a presença de público, 34.000 pessoas, sendo mais de 30.000 torcedores do Cruzeiro. Me surpreende porque é o seguinte, para você que está assistindo aí, e às vezes não entende, é o seguinte, Triângulo Mineiro quase não tem torcida do Cruzeiro e Atlético. Tem, muita influência paulista, muito torcedor do Flamengo também. Então, assim, me surpreendeu 34.000 pessoas para acompanhar Cruzeiro e Sim, Galo sim.
Se bem que tem muita gente do Alto Paranaíba que veio, né, pra assistir. Uhum. E Mas, ô sim, mas Rafael, não pode tomar um gol daquele. Não pode tomar, não é, pode tomar um gol a- daquele. como diria, ele abriu mão de barreira e tal, é É, tipo convidando o Hulk para chuta, ó, assim, chuta, tá é, longe, ué, tá ele longe, então deixa, desafiou, abre. Aí é, vai ué, lá e o Hulk mete uma bomba no canto. 1-0 e e ponto. Foi a única coisa que o Atlético fez no jogo, que o Cruzeiro mandou no uhum, jogo. Só que sim, sim, é o resultado, como disse o nosso Vinição aí. uhum. O Aliás, Cruzeiro tem muito disso, né? De conseguir ser melhor muitas vezes no jogo, nos jogos, mas o setor ofensivo, o ataque do Cruzeiro, não é muito efetivo. Não consegue ser muito efetivo falta muitas vezes. o dirigente Ronaldo Fenômeno no campo para Sim, sim, sim. ajudar o Cruzeiro. Porque o Henrique Dourado, ceifador, e o Gilberto, nossa senhora. Ah, Ah, não. O Henrique Dourado, para mim, é aquele tipo de jogador que só faz gol de pênalti. Ah, inclusive salvou o seu time, né? Em 2014. Sim, sim. Muitos gols. Muitos Pois gols, é. convertendo todos os pênaltis que tinha pela frente. O Palmeiras só Aí, ficou né? na primeira divisão naquela situação que o Henrique Dourado fez um gol de pênalti contra o Atlético Paranaense na última rodada, né? Sim. Porque senão o Palmeiras não estava desse tamanho igual estava aí. Igual tá aí. Agora é o O seguinte, Vitória tinha que ganhar o jogo dele também. Eu, tem isso. naquela vez, Ah, mas o Santos também ajudou, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa aqui, é o seguinte, eu acompanhei esse jogo no Premier. Cara, é o seguinte, vamos lá. Dona Rede Globo, Cruzeiro e Atlético, você tem que ter uma equipe identificada com os dois, né? uhum, Botar o Rogério Corrêa no mesmo horário para transmitir América e Corinthians só por conta comercial, não dá, né? Assim, eu não tenho nada contra a Renata Silveira, acho ela uma boa narradora e tal, mas assim, a Renata Silveira não conseguiu entrar muito no clima do jogo. E também Fábio Júnior comentando de Skype. E presencialmente a gente já não entende o que ele está falando, imagina o Skype, né? E o uhum. Led Carmona também. Cara, uma tava na velocidade 2x, outro no 1.x, 1.5x e o outro no 0.5x no WhatsApp. Aí não dá, né, velho? Não dá. Agora, o Rogério Corrêa deve ter ficado sentido com isso aí, né? Porque o clássico era dele. Sim, Era dele narrando. sim, Mas, enfim. era muito pra gente, era um daqueles jogos que marcava no calendário no começo do ano, hein? É. E lembrando que o Cruzeiro está 7 anos sem ganhar do Atlético Mineiro na Série A do Brasileiro. 7 anos. Claro que o Cruzeiro Ter, passou 3 na Série B, né? sim, sim. Então é isso. Vamos passar para frente. É o seguinte, meu amigo Vinição, Santos e Inter. Foi um jogo até atrativo, né? Mas o empate não ajudou para ninguém. É, o empate eu acho que não era o que eles buscavam, mas é muito Não. melhor sempre um empate do que uma derrota. Não. Mas assim, o jogo foi até bem, como é que fala? Foi equilibrado, foi um jogo, Emocionante e tal. Mas assim, foi um jogo equilibrado, todos buscaram, mas é claro, a gente sempre espera um pouco mais, né? Dos dois, seja do Santos ou do Inter. São duas boas equipes. exatamente. Eu acho que, assim, o Inter está um momento pior que o do Santos, eu acho. Mas, assim, o empate foi até justo. Vamos dizer que foi até justo, porque os dois times jogaram bem, jogaram para vencer, mas falta atacante. O Marcos Leonardo não tinha voltado da seleção ainda sub-20. A seleção sub-20 tinha perdido nesse dia para Israel. Não sei como que não sei como que aconteceu Como isso. é que foi aquela virada? Não, com Israel perdendo 2 pênaltis na prorrogação. É, enfim. Mas enfim, o Santos e Inter é isso aí, cara. O campeonato deles é isso. Para empate é para meio de tabela. Ô, meu amigo, Oi. mas eu vou ser sincero, eu ainda acho que a situação do Santos é pior.
Há quantos anos que o Santos não ganha um título? Ah, faz tempo. O 2016. Inter nem tanto. 2016, em cima do Audax, o Fernando Diniz. Faz tempo, hein? Faz 7 anos. Mas o Inter também já faz tempo também, porque o Inter não ganha o Uhum, Campeonato Gaúcho há 7 anos. E também não ganha nada, assim, nem Libertadores, nem Sul-Americano, nem Nacional, nada. Nossa, então a situação é mais ou menos parelha. Mas o Inter, em termos de competição, tá melhor, né? Que ainda tá na Libertadores, tá para classificar e tal. Mas em termos de jogo, eu acho que o Santos tá um pouquinho melhor. Vamos passar pra frente, é o seguinte: Grêmio 2, São Paulo 1, gente. São Paulo e Grêmio fizeram um jogaço. Qualquer um podia ganhar. Deu o Grêmio no final, porque tinha o sim, Soares lá. sim. E Reinaldo, pra minha tristeza, fez o gol do Não, Grêmio. a O gol do famosa Grêmio. lei do ex. É, a famosa lei do ex. Mas o interessante, quem bateu o O, pênalti foi o o, Cristal, não me- foi o Reinaldo. o melhor time ganhou. Foi? O melhor time ganhou. Acontece. Não, na verdade o jogo foi equilibrado. Inclusive o Renato Gaúcho falou que o jogo foi equilibrado, né? Mas toda Sim. vez pro Renato Gaúcho o jogo é equilibrado e o Grêmio ganha, né? Pois é. Mas assim, mas o jogo foi bom, o jogo foi bom. Foi lá e cá e tal. Mas o Grêmio Sim. foi mais assertivo, né? Mais assertivo. Enfim, o Grêmio tá bem no campeonato, tá no top 4. E não faz mais que obrigação também, né? Porque só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Uhum. Brasil, né? Né, Charles? Sim, sim. É, é aquilo, né? Que o Grêmio não começou lá muito bem. O Campeonato Brasileiro está conseguindo, nas últimas rodadas, tá pulando alguns degraus, né? Conseguindo algumas vitórias e é isso, né? Usando a força de casa, né? Uma vitória importante contra um adversário difícil, né? Que é o São Paulo, sempre, principalmente nesse começo do Dorival, São Paulo. É. é, Foi a primeira derrota, não, a segunda derrota, sim, né? Segunda derrota do Dorival Júnior como treinador de São Paulo. Tinha perdido aquela pro Sport, né? 3-1, quase tirou o São Paulo da Copa do uhum, Brasil. E sim, agora sim, outra competição. perdeu agora pro Grêmio 2-1, mas perdeu jogando bem. E Sim, o que sim, eu o São disse Paulo no jogou último bem o vídeo, jogo mesmo. o que eu disse no último vídeo, eu reafirmo agora. A melhor notícia para o São Paulo é a volta do Caleri marcando. Faz Uhum. tempo que o Caleri não marcava e agora marca em 2 jogos seguidos, então isso dá uma confiança pro jogador, né? Sim, ó, o atacante, o centroavante, principalmente, ele precisa demais do gol. Exato. Que é ver a situação do Cano no Fluminense. Dá para você ver até a falta de confiança que ele tá agora. E olha o tanto de gols que Sim, ele fez nesse ano. exatamente. Vamos passar para frente aqui. O Vinição, é o seguinte: atropelo do Flamengo em cima do Vasco, hein? Que é isso? Ô, gente, é o seguinte, vamos lá, antes do Vinição comentar, o Vasco da Gama corre sério risco de cair de novo para a quinta divisão, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Quinta direto, não. Quinta divisão, não. Pela quinta vez Aí para sim. a Série B, para disputar a sexta Série B. Cara, o Vasco corre o sério risco de cair, porque o jeito que jogou contra o Flamengo, tendo 9 dias para preparar o time, e eu não sei como que o Barbieri não foi embora ainda, porque se Estão fosse bancando ele. Na era Eurico Miranda, o Barbieri tinha ido embora no Há intervalo, muito tempo. Há no muito intervalo do tempo já tinha jogo. sido. Cara, foi 4-0 e humilhante, porque no segundo tempo o Flamengo tirou o pé, visivelmente. Né, Vinição? Meu amigo, vamos lá. Quais competições o Vasco está disputando Só, atualmente? só Campeonato Brasileiro. Saiu da Copa do Brasil ainda na segunda fase. Pois é. E o time é bom, cara. O problema é o Sim, treinador então, que não faz jogar. olha, só pode. Só pode. Ou é algum problema interno e os jogadores estão querendo prejudicar o técnico de qualquer maneira, porque não vejo como o Vasco está
tão ruim, porque o time do Vasco é bom. Claro, o time do Flamengo também é um time muito bom. Até os reservas do Flamengo são ótimos. Mas vamos lá, 4-1, Não, 4-1 é do jeito que puxado foi, demais. né? 4-0 4-1 no do jeito. primeiro tempo e depois o Flamengo tirou o pé visivelmente. Visivelmente. Aí o que que Foi acontece é o puxado demais. seguinte, vamos lá. Aí, só que isso é uma coisa recorrente. O Vasco só tá jogando Campeonato Brasileiro. E vamos por partes. O Barbieri, ano passado, foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, com o Bragantino, no dia 31 de maio. No dia 31 de maio. De lá para cá só jogou Brasileirão. Deixou o Bragantino em 14º colocado do Brasileiro. E agora, só tem Brasileirão também, tá deixando o Vasco em 19º. E o que que acontece? O Vasco agora, os 3 próximos jogos, ele tem confrontos acessíveis. Depois, os próximos 7, depois desses aí, É só a reta pedreira. final do primeiro turno, é só pedreira. Então, a perspectiva de pontos pro Vasco é zero. É zero. Não tá jogando nada. Então, assim, eu acho que o Vasco da Gama precisa. A SAF do Vasco da Gama precisa rever esse comando aí. Além disso, é o seguinte: nada justifica. Eu, eu, eu elogiei a torcida do Vasco aqui no começo, mas nada justifica bandidos irem lá para a Porta de São Januário e tocar bomba no estádio. Nada justifica. Nada justifica. Mesmo tomando de 4-0 do Flamengo, é o único patrimônio que o Vasco tem é o estádio São Januário, que aliás deveria ser ampliado, porque a torcida do Vasco já não cabe lá dentro. Já é muito maior. E os caras vão lá e arrebentam a porta do estádio. Para com isso aí, né? Vai, Vinição. Não, mas eu concordo totalmente com você. Na verdade, olha, futebol é algo que mexe com o coração, com o ânimo Sim, das pessoas. Mas primeiro que a gente tem que ser racional. Você acha que fazendo algo desse tipo, depedrando o patrimônio do clube, o clube vai mudar de alguma forma? Na verdade, você estará dando um prejuízo para o clube, dinheiro que ele podia estar investindo em outra coisa, outra contratação melhor. E você estará exato. cometendo, na verdade, um crime. Assim, nada justifica, né? Nada justifica isso Não, aí. E outra coisa, a imagem do Vasco está sendo mudada pela torcida do Vasco. O Vasco tinha uma imagem de um time carrancudo, um time carrancudo, assim, do mal, vamos dizer assim, entre aspas, na gestão Eurico Miranda. Saiu a gestão Eurico Miranda, agora que a torcida do Vasco está começando a modificar a imagem do Vasco. Aí acontece umas coisas dessas e aí volta 10 casas atrás. Não dá, não dá. Né? Então, assim, o Vasco da Gama vai precisar de muita reza. Essa que é a verdade. De muita reza para sair de onde que está. E o Flamengo, por sua vez, o Flamengo jogou agora com o Racing, jogou o 5º jogo seguido no Rio. Vai jogar o 6º com o Grêmio agora no fim de semana. Isso também ajuda um time como o Uhum. Flamengo a jogar desse jeito, porque não viaja, não desloca e a tabela está ajudando bem também. E agora depois vai parar 10 dias ainda, então tá descansadíssimo o time do Flamengo. será que é só a tabela que ajuda? É, o time também, o time também. Ô, meu caro Charles, é o seguinte, Eu acho precisa que comentar isso aqui, acho que uma porque certa confederação ajuda também. Oh, é, é. Ô, Charles, esse. precisa comentar isso aqui, porque eu tava vendo esse jogo e parecia um time de juvenil contra um time de profissional. Palmeiras ganhou na hora que quis. Uhum. É questão da diferença entre os dois times agora, né? A diferença é Uhum. muito grande entre os dois times. E é que lá, é aquele jogo típico que quando o Palmeiras deu uma forçadinha, foi lá, fez os gols
É só que só teve aquele ponto lá, aquelas coisas no final de Cara, jogo, né? o Que o Coritiba, Everton, o Everton é, e o Luan conseguiram se enrolar entregar um gol pro Aleph Manga. para entregar um gol e o Gomes tomou um cartão amarelo bobo Agora, e ficou gente, fora contra o jogo contra o São Paulo. O Coritiba está sem ganhar um jogo desde o dia 23 de fevereiro. Ou seja, se ele não ganhar esse fim de Uhum. semana, ele vai inteirar 4 meses sem ganhar um jogo. O Tra- Antônio Carlos Zago está a 8 jogos no Curitiba e não venceu nenhum. Empatou 2, com o Vasco e com o Uhum. São Paulo. Perdeu o resto. Cara, Curitiba, para mim, já é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. Agora O vamos. Zago, inclusive, ele já está na mira, né, do novo comandante lá, do novo CEO lá do É, Curitiba, que virou Curitiba virou SAF uma agora SAF, na né? semana. Agora, falamos do Curitiba, vamos falar do rival dele, o Atlético Paranaense, que derrotou o Botafogo. Eu falo para vocês, quando vier um teste sério, o Botafogo vai cair. Tá aí, ó. Aconteceu isso. Minição, 1-0 para o Atlético Paranaense. Claro que o Atlético Paranaense já havia enfrentado o Botafogo na Copa do Brasil, então já meio que conhecia o time, né? 1-0 também. Atlético, Vinição, Pá. Então, meu amigo, o, a gente já comentou isso aqui várias vezes, mas digamos assim, a prova de fogo do Botafogo tá chegando. vem agora. Vem Se ele agora. vai, se ele vai conseguir se manter bem no alto, como líder ou vice, a gente vai saber agora. Exatamente. Dia E 25 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Você vai ver. Vamos passando aqui para frente. Fluminense e Bragantino. Fluminense 2-1. O Bragantino. Charles, Fluminense. Fluminense jogou completo contra o Bragantino e jogou bulufas contra o River Plate. Sim, sim. É aquilo, né? Que, o Fluminense já tá numa fase bem instável agora. Assim, né? Teve uma seca grande antes desse jogo, Teve. assim, né? E que é aquilo, né? Que o Fluminense ainda não conseguiu recuperar o Cano, assim, né? Que é a questão do gol, que que ele precisa assim para voltar ao que era antes, assim. E é aquilo, né? Que esse era um jogo que o Fluminense tinha que ganhar mesmo, assim, né? O Uhum. jogo em casa, Maracanã contra um time, contra o Bragantino, que é um time de meio de tabela, assim, né? Que a gente não vê disputando posição com o Fluminense lá em cima, né? E é isso, assim, né? O Fluminense tinha que ganhar para conseguir recuperar a moral, né? Do Exatamente. Eu time. também concordo plenamente contigo. E para finalizar aqui a rodada, Goiás 0, Cuiabá 1. Goiás numa draga desgraçada, hein, Vinição? Não ganha na rapaz, Sul-Americana, perde pro Goiás, perde pro Cuiabá. E perde. Daverson, mais uma vez, salvando o Cuiabá, né, no jogo aí. Olha, eu esperava o gol do Daverson, mas não esperava que o Goiás estivesse tão ruim. Mal demais. Mal demais. Mal O demais. Goiás está na zona de rebaixamento. Inclusive, isso aqui é duelo direto em Goiás e Cuiabá. Coisa que o Uhum. Corinthians provavelmente não gostou muito desse resultado, não. Na verdade, o Corinthians deveria ter feito o dever de casa, que era ter ganhado do América, que também está pertinho lá. Bom, por falar nisso, vamos falar da classificação. Botafogo líder 21 pontos, Palmeiras segundo 19, Atlético 17, Atlético Mineiro 17, Grêmio 17. O Grêmio entrou no top 4. Flamengo em quinto com 16, já está beirando o top 4 lá. Uhum. Fluminense sexto com 16, Atlético Paranaense 15. Em sétimo, oitavo São Paulo 15. Nono Fortaleza 14, décimo Cruzeiro 13, Bragantino 13, Santos 12, fechando ali a Sul-Americana. Décimo terceiro Inter com 11, Cuiabá 11, Bahia 8 e o Corinthians já na beira do abismo com 8, hein? Aí no abismo, Goiás 7, América 7, Vasco 6 e Curitiba 3. Curitiba para mim já foi embora.
E na próxima rodada, que é nesse fim de semana, Coritiba e Santos. Olha aí, será que Coritiba ganha a primeira, Vinição? 2-1 pro Curitiba. O que você tem contra o Santos? Sei. Nada, mas eu quero que o Curitiba pelo menos ganhe alguma coisa. Duas SAFs aí, ô Charles. Bahia e Cruzeiro. 6h30 amanhã no Sei. sábado. Isso aí me parece uma cara de empate, hein? Esse Eu acho jogo. que eu acho que o Cruzeiro vai ganhar. Bahia tá mal. Tá O mal. Cruzeiro tem que ganhar. Inicial amanhã, Corinthians. Aí, você vai torcer pro Davidson agora? Quero ver. Quero ver se você vai torcer pro Davidson amanhã. Só se eu apostar no gol do Davidson, senão deixa quieto. Ó, Ganha, Corinthians. Corinthians e Cuiabá ganha o Corinthians, né? Ou não? 1-0 Não gol do sei. Daverson. Mas 1x0 gol do Davidson. O Charles tá secando já, hein? O Charles tá 2-1, secando já. Esse Charles aí é 2-1, mas secador. com o gol, com o gol do Davidson. 2-1, mas com o gol do Davidson. Então, Roger Guedes 2, Davidson 1. Isso. Tá certo. Ainda amanhã, Atlético Mineiro e Bragantino, Charles. Mineirão. Atlético Mineiro ganha. Atlético Mineiro ganha. Então, também amanhã, 9 da noite, o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, recebe Fortaleza. Tudo pode dar um Olha, empate aí, eu acho, hein? Finição. é... Olha, eu torço pro Botafogo ganhar, mas os jogos complicados pro Botafogo estão chegando. Vamos, Botafogo, você tem que ganhar É, para fazer aquela gordurinha que a gente fala, aqueles pontos a mais pro tropeço. o Botafogo já fez a metade ali para se livrar da zona do rebaixamento, né? Muito bem. Domingo, 11 da manhã, América e Atlético Paranaense, Charles. 11 da manhã, domingo. Nossa. O É. Filipão deve adorar esse resultado, esse horário. Opa. O que é isso? Aqui é aquele horário ótimo para fazer 1-0 e amarrar o jogo e para voltar para casa já. Então, quem ganha? América Para e mim, o Atlético. Atlético Paranaense ganha. Atlético Paranaense ganha. Muito bem. América, América. Inição, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, rapidão. Ainda bem que caiu para você, Palmeiras. né? Palmeiras, não tem dúvidas. Que é isso? Corintiano querer que o Uma... Palmeiras ganhe. Ah, mas são dois adversários. E o Ah, Palmeiras, vou ser sincero, acho que o Palmeiras ganha. Não tem É. muita chance, não. gente, rapidinho aqui, faltando um minuto para acabar. Inter e Vasco, Charles, rápido. Quem ganha? O Inter ganha. Flamengo O e Inter Ah, Grêmio, ganha. Vinição. Grêmio. Goiás e Fluminense, Charles. Fluminense. Tá certo. Goiás. Então é isso, gente. Acabou aqui o nosso CV Connect Esportes, programa 76. Voltamos aí na segunda-feira, programa 77, é isso. Muito obrigado, Vinição. Obrigado, Charles. E você aí do Uma outro boa lado, noite. se inscreva no YouTube, comente, compartilhe, ative o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso aí. Beleza? Em até, pessoal. Valeu. Até mais. Até.